Eu sou Heloísa Rodrigues e quero falar com vocês hoje sobre um elemento de paisagismo que está sendo realmente muito utilizado em vários países pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos um exemplo muito interessante e muito importante da década de 40 do uso desse elemento de paisagismo. Um projeto de Roberto Burle Marx para o Palácio de Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre telhados verdes. Eles surgiram com os famosos jardins suspensos da Babilônia e na década de 20, com o surgimento da arquitetura modernista, ele tornou-se mais usado, inclusive aqui no Brasil. A França já tornou obrigatório o uso dos telhados verdes em 2015 para todas as cidades. A primeira cidade a tornar obrigatório o uso dos telhados verdes foi a cidade de Toronto, no Canadá. Isso já em 2010. Em 2014 foi a vez de Copenhague, uma cidade bastante conhecida pelo seu apelo ecológico, com as suas bicicletas. O uso de bicicletas lá é realmente bastante grande, e também com uma meta que eles têm de que em 2025 eles serão a primeira cidade a ter carbono zero no planeta. Então, os telhados verdes têm aí um papel realmente bastante importante para eles atingirem essa meta. Aqui no Brasil nós temos a cidade de Recife, que em 2015 tornou obrigatório os telhados verdes para as construções novas com 4 ou mais andares. Nós temos na cidade de Porto Alegre um projeto de lei que está sendo discutido e que tornará obrigatório, sendo aprovado, tornará obrigatório o uso dos telhados verdes em prédios públicos novos ou aqueles que sofrerem alguma reforma. Também em Curitiba, um outro projeto de lei que obriga os telhados verdes para edifícios com mais de 4 andares. Então vocês podem ter uma ideia de que realmente o mundo todo está se mobilizando com as questões ecológicas, e os telhados verdes têm realmente uma função muito importante. Essa função importante dos telhados verdes com relação à questão ecológica se dá realmente pelo uso das plantas, né? Nós temos uma melhoria na qualidade do ar pela própria produção do oxigênio que as plantas fazem através da fotossíntese, e também pela transpiração que as plantas fazem com que a umidade do ar nos ambientes onde elas estão aumente. Então, nós temos uma melhoria da qualidade do ar de duas formas. Além do que, as plantas também absorvem as partículas tóxicas resultantes da poluição atmosférica. Então, realmente as plantas estão melhorando o ar de várias formas. Os telhados verdes também têm uma importante tarefa na questão das chuvas de verão, que são bastante intensas, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. No Brasil a gente sempre tem enchentes, e com os telhados verdes a absorção da água se dá de uma forma lenta e também é liberada lentamente para as tubulações de águas pluviais. Então nós temos uma outra função ecológica aí dos telhados verdes. A presença dos telhados verdes produzem um microclima diferenciado, e isso resulta também numa questão de contrabalancear com essa questão de ter a absorção de água as áreas permeáveis ou as áreas impermeáveis que existem nas grandes cidades. Então, os telhados verdes são contados, inclusive, para a certificação Building dos LEED Building, para a questão da impermeabilização, para ir contra, inclusive, a impermeabilização resultante de muitos prédios e muito asfalto e muito concreto. Gente, mas os telhados verdes não precisam ter a função apenas ecológica. Eles têm também a função de proporcionar momentos de lazer, locais de lazer. Você pode transformar o telhado da sua casa num local onde você pode ter momentos de lazer com árvores, com arbustos, com flores, com gramado, com mobiliário interessante, aconchegante, uma iluminação para valorizar tudo isso. Então é uma outra função, e daí realmente uma função de lazer dos telhados verdes.
Nós temos também uma função muito importante dos telhados verdes e muito comum, inclusive na Europa, que com relação a transformar os telhados de shoppings, de prédios, em uma horta comunitária, com a produção de legumes e de verduras, realmente muito interessante. Existem inúmeros, na Ásia inclusive, existem inúmeros exemplos de telhados verdes, de telhados transformados em telhados verdes, mas com produção de hortaliças e verduras. É realmente muito interessante e produtivo. Pessoal, é um assunto que eu adoro, dá pra ver, né, que eu falo e realmente é uma coisa que a gente poderia ficar aqui falando por horas sobre esse assunto, mas não é possível. Então, eu vou dizer o seguinte: no nosso blog, nós temos vários posts onde nós falamos das questões técnicas, informações muito importantes para que você que está pensando em ter um telhado verde ou na sua casa ou na casa que você vai construir. Então eu vou deixar o link aqui abaixo para que vocês possam ter acesso mais fácil para essas informações, tá ok? Nós vamos ficar por aqui, era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Vamos estar em contato através do YouTube, assine o nosso canal e curta a nossa fanpage, assim a gente não perde o contato, tá ok? Até o nosso próximo vídeo.